Depois que o disco está pronto, os tormentos não acabaram do AIR. A gente precisa fazer a companhia entender o que é o projeto. E a melhor maneira é a gente que está dentro do estômago, está dentro da gênese do projeto, a melhor maneira é a gente explicar. Então, ao longo da gravação do disco, é bem verdade que o Bom AR já vai mostrando uma coisinha para o pessoal de vendas, uma coisinha para o pessoal de marketing, quando tem a primeira mixada, ou quando tem uma cópia do monitor de um sucessaço, já vai envolvendo a companhia que vai trabalhar com o disco pronto, já vai envolvendo a companhia toda naquela mesma vibe de positividade. Mas quando o disco está pronto, entregue, é muito comum a gente liderar audições para internas para a companhia, e a gente mostrar, explicar o projeto. É muito comum e útil que a gente vá até artes gráficas, fazer o artista gráfico que faz a capa conhecer o projeto, porque ele vai fazer uma capa melhor se conhecer. É claro que ele vai estar em contato o tempo todo com o artista, e o artista vai passar ao lado dele, mas é bom que o AIR esteja junto para passar. Ou seja, o AIR começa a funcionar de certa forma como um gerente de produto, que na verdade é um hábito, é uma função mais ou menos guardada só para os label managers internacionais, aqueles que trabalham na companhia no Brasil e recebem os lançamentos internacionais. E aí eles começam a explicar, entre aspas, o projeto internacional para todo mundo dentro da companhia, que vai vender, que vai promover. E a gente começa a fazer a mesma coisa com relação aos produtos nacionais. Isso é bastante importante. Eu diria que é vital, porque ninguém vai saber fazer o meio-campo perfeito entre tudo que o artista quis dizer, com tudo que ele, até onde ele pode chegar no marketing, porque a gente já está com aquilo no ouvido, a gente já está com aquilo bem definido em termos de caminho, e a gente pode ajudar bastante ao marketing e vendas na longevidade do projeto. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender essa função misteriosa de AR, e eu queria deixar aqui para vocês que querem saber mais, vocês não podem deixar de pesquisar nomes como, vou olhar minha listinha aqui, André Midani. O André, antes que os meus colegas falem, André não era AR, eu vou citar nomes de presidentes de companhia e fundadores de companhia que tinham a vibe do AR, tinham no sangue o AR, eles sabiam, entendiam de artista. E esses são sempre os melhores, que entendem todo o outro lado, que a gente esquece só da arte, não entende? O lado de finanças, o lado de vendas, enfim. E entende também do artista. Então, assim, André Midani, claro. Berry Gordy, que com $800 fundou a Motown e deu de presente para o mundo Stevie Wonder, Michael Jackson, Jackson 5, Supremes, Gladys Knight, Temptation, Four Tops. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando. Eu coloquei ali o Roberto Menescal, que também é muito importante, que fez a passagem desde a Bossa Nova até chegar aos anos 70. Por exemplo, o Roberto Menescal era diretor artístico na época em que foi feito o Fono 73, que foi um projeto muito importante. E quando eu entrei no disco, o Roberto Menescal ainda era o diretor artístico da Polygram na época. Ele tem uma trajetória muito importante, muito interessante. A gente não pode esquecer perfis diferenciados de AR, como o do Nelson Mota, que é um cara que migrou do jornalismo e para letrista e para IR, foi IR da Warner um tempo, e levou com bastante maestria o setor. Ele não precisa dizer que o Nelson Mota é um craque em relacionamento com o artista, né? Então ele é um bom exemplo. Eu vou dar um exemplo do Clive Davis, também que está na Hall of Fame do rock and roll, no Hall of Fame do rock and roll dos artistas não performáticos, o cara assim vital para o mercado americano. Era bastante interessante vocês pesquisarem o nome do Milton Miranda, que foi por muitos anos a IR da EMI, e toda a galera do Clube da Esquina, todas as pessoas que estiveram lá e trabalharam próximas a ele, dizem que o cara era um geninho na relação. Ele construía uma relação muito profícua e muito produtiva e muito amiga mesmo com o cast. Isso era bem importante para os interesses da companhia. A EMI teve um período de ouro na época dele lá. A gente pode falar do Miguel Plopsky,
A gente tem que pesquisar o Miguel Plopsky, que é um estilo de fazer AIR bastante pessoal, assim, de forma nenhuma querendo desvalorizar o trabalho, ao contrário, admiro o Miguel. Ele sabia montar jingles para os artistas. Se a canção fosse um jingle, eu chamaria o Miguel Plopsky para ajudar a gente, porque ele conseguiu, dentro da química, da alquimia dele, do sucesso, ele teve sempre ao lado dele o Michael Sullivan, Porquinho, que não tem esse nome à toa, né? Porque ele começou cantando em inglês, o grande sucesso dele era Sorrow, naquela época em que todo mundo cantava inglês, e depois ele veio a ser componente dos Fevers, entrou para a RCA e ficou trabalhando ombro a ombro com Miguel Plopsky, e eles têm mega sucessos maravilhosos, sabem exatamente a música que venderia melhor o artista, é uma sabedoria rara, muito rara, é um estilo até mais americano de trabalhar, e é bacana, ele representa uma escola, é bem interessante enveredar por esse caminho do Miguel Plopsky. Eu relacionei também o David Geffen, por razões óbvias, né? O cara é um dos poucos desses todos que a gente falou que virou magnata, muito dinheiro. Quem tem interesse também por construir fortunas, ai meu Deus, não quero tirar a alegria de ninguém não, mas não é, construir fortuna é meio difícil. Mas alguns constroem, como David Geffen. O Tommy Lee Puma, que também é um grande produtor que se estabeleceu mais no jazz, mas na verdade ele produziu até Paul McCartney, ele fez várias coisas do pop também, e é um cara que veio, na história dele, veio do departamento de vendas e tal, é bem interessante conhecer a história do cara. Tem que conhecer o Marizinho Rocha. O Marizinho Rocha é um cara que veio dessa turma lá do Milton Miranda, ele era produtor da EMI, compositor, era do grupo Manifesto, grupo ao qual Guto Graçamelo também pertencia, só que a gente vai falar do Guto depois quando falar dos produtores. O Marzinho, ele vem de toda essa escola da EMI, efervescente, de muita música boa, muito artista bom sendo produzido. Depois ele foi para a TV Globo, ele ficou muito tempo na TV Globo como diretor musical. E eu diria que o Marzinho é aquele cara que você não dá para abrir mão dele na história, porque você botou ele na direção musical das novelas, das trilhas das novelas, e automaticamente a MPB ganhou uma longevidade gigante. A gente teve a oportunidade, a linguagem da MPB foi vendida na vitrine da teledramaturgia da TV Globo de uma maneira mega eficaz. A gente teve sucessos de MPB com grandes artistas de MPB por causa da novela. O maior exemplo disso é o Sozinho do Caetano. A primeira vez que o Caetano vendeu 1 milhão de cópias, ele vendeu porque era tema de um personagem importantésimo de uma determinada novela, que eu não vou me lembrar, e que fez muito sucesso. E é curioso que essa gravação era um voz e violão, ao vivo. A gente teve que tirar na edição, na mixagem, perdão, a gente teve que tirar o público. A sorte nossa que era uma casa no Rio de Janeiro, que o público ficava bem distante do artista, então deu pra gente sumir ali com o público, ficou parecendo a gravação de estúdio, e o cara vendeu 1 milhão com isso, com a música do Peninha, Sozinho, que já tinha sido gravada pela Sandra Sá e já tinha sido gravada pelo Tim Maia, e tinha sido sucesso com os dois, e foi de novo com o Caetano, voz e violão. Então, assim, é um feeling. Eu diria que a MPB não teria essa longevidade. Eu acho que a MPB recentemente acabou, pelo menos o que eu chamo de MPB. Ela não teria tido toda essa vida se não tivesse sido a cabeça do Mariozinho dentro da TV Globo. Então, Ave Mariozinho Rocha. Bom, e o último eu vou falar é o Max Pierre. Max Pierre é o meu professor, né? Se eu sei alguma coisa de AIR, se eu estou falando muita besteira por tanto tempo, o que não era besteira foi o Max que me ensinou. Foi muito bom, foi muito legal trabalhar com o Max. Eu tive a oportunidade de entender como é que a qualidade, o acabamento faz diferença, né? E eu acho que ele tinha uma atenção especial com o repertório. Acho que eu pude somar bastante quando a gente esteve junto, porque um repertório é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu aprendi muito a questão técnica, tecnológica com ele, apesar de nunca ter me tornado um cara de estúdio, nem queria ser, mas de qualquer maneira aprendi a ouvir, né? Consegui tirar, não tirei as 2 bananas do ouvido não, mas tirei uma pelo menos. Já ouço melhor hoje em dia,
e graças a Max Pierre. E ele que veio daquela escola de músico, batera dos Canibais, depois de técnico, depois de gerente, produtor da Som Livre e finalmente diretor de AIR da Universal, onde ele ajudou a Universal a estar há 10 anos em primeiro lugar. Ele modificou a Bahia, ele modificou o samba, ele botou a mão em lugares e tornou aquelas coisas mais comunicativas, mais comerciais eventualmente, e eu acho que o nome dele está aí escrito por muito tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham tido paciência para chegar até o final. Um abração. Tchau, tchau. Deus a música.